Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Povo Fala. E na semana passada, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem na qual denunciava um suposto esquema de corrupção envolvendo laranjas que teria ocorrido no ano passado, nas eleições do ano passado, no partido PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Quando questionado sobre o caso, o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, disse que estava tudo bem, que não havia nenhuma crise no governo e de que ele próprio já havia conversado com o presidente Jair Bolsonaro 3 vezes naquele mesmo dia. Pois bem, algumas horas depois disso, o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro, publicou na internet, fez uma publicação na internet dizendo que Bebiano tinha mentido e publicando também um áudio entre o presidente Jair Bolsonaro e Gustavo Bebiano, onde Bolsonaro dizia que não poderia falar com ele naquele momento. Bom, isso aí instaurou uma crise interna no governo que culminou com a demissão de Gustavo Bebiano do cargo e, de certa forma, dividiu aí a direita brasileira com jornalistas e políticos e parte da opinião pública apoiando Bebiano, dizendo que Carlos Bolsonaro não podia chamá-lo de mentiroso publicamente e também o que ele disse de não poder dar um tiro na nuca do seu próprio soldado. E parte da opinião pública ficou do lado de Carlos Bolsonaro, de seu pai, dizendo que Gustavo Bebiano estava tentando jogar ou dividir a culpa pelo caso denunciado pela Folha com o presidente Jair Bolsonaro. Depois de ser demitido, a câmera está quase caindo na minha mão aqui, depois de ser demitido, Gustavo Bebiano soltou para a imprensa novos áudios entre ele e o presidente Jair Bolsonaro, que demonstram que ele conversou sim 3 vezes com Bolsonaro, apesar de nenhuma delas ter sido sobre o caso da denúncia da Folha do Laranjal do PSL. E sobrou nesses áudios aí até para a Rede Globo e para o site O Antagonista. Mas o mais importante de tudo é que hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para saber das pessoas o que eles acharam desse caso aí. Vem comigo! Um monte de bobagem. Os repórteres não têm o que fazer. É tudo sem noção. Não tem nada a ver. Tem coisa muito mais importante que isso. Você acha que não foi nada grave assim? Nada. Que é uma espuma. Como assim? O que você quer dizer com isso? A imprensa está criando o caso, não existe. O presidente tem direito de demitir os ministros dele. O presidente disse em campanha que ele iria demitir os ministros com suspeita de corrupção. O presidente pediu para o Sérgio Moro investigar, provavelmente o Sérgio Moro já deu alguma informação para ele e ele mandou o ministro embora. Eu acho que tem que realmente ter uma moralização nesse país, não é? Já que Bolsonaro ele se elegeu querendo realmente mudar, limpar a corrupção, tudo, não pode ter corrupção no governo dele. Então tem que deixar claro, tem que realmente apurar e deixar claro o que é que está havendo aí. Sobre essa questão aí de laranja, de tudo, não é? É lamentável, não? O governo começou agora, deu nem 100 dias e já tem tanta porcaria aí, né? Mas vamos ver se ele respeita as metas de campanha, né? E consegue fazer um bom governo, né? Na realidade, esse caso é muito parecido com os outros, onde os filhos acabam se envolvendo, né? Sempre cria um problema para o presidente, onde a gente sempre espera uma atitude dele e por causa dos filhos, às vezes, a atitude é diferente. Então esse caso tem que ser esclarecido, tem que ser tudo solucionado para a gente ver exatamente o que é e vamos torcer para que ele consiga tocar a coisa, mas ele vai ter que saber, lembrar sempre que ele é o presidente e os outros são os filhos, não são os filhos que o governam, é ele. Bom, eu acredito que não é nenhuma novidade, né? Acho que as máscaras começam a cair mais uma vez. Isso mostra que não existe salvador do Brasil nenhum, né? A verdade é que as pessoas votaram achando que ia mudar alguma coisa, mas na verdade o que precisa mudar é o sistema político brasileiro e não os políticos em si, né? Os políticos em si, assim como qualquer outro ser humano, são totalmente corruptíveis. Olha, eu acho que o PSL queria se mostrar como um partido diferente dos outros, mas a gente vê que é impossível a gente ter um partido diferente sob o mesmo sistema. O que acontece é uma repetição de casos que a gente já vê na política desde sempre, com utilização da máquina pública para benefício próprio, e só uma mudança no sistema pode trazer uma melhora. Não é um partido ou um governo que vai fazer diferença. Se você quiser responder, não precisa responder, o que você achou da atitude do filho do presidente, no caso o vereador Carlos Bolsonaro, de criticar em público, na época, o ministro Gustavo Bebiano? Não é muito bom, mas eu não sei o que tem atrás disso também, né? A gente não sabe toda a história, né? A gente sabe parte da história. O filho do Carlos Bolsonaro é um dos responsáveis pela vitória do pai. O filho está tomando conta do pai e está sendo usado como escudo pelo pai.
Normal, faz parte. As pessoas precisam aprender que a política no Brasil mudou. A forma de fazer política mudou. O que importa é a opinião dos eleitores. E me parece que os eleitores estão apoiando o que foi feito. Olha, eu concordo com o pessoal que fala que ele tem que conversar com o Silvio Santos, chamar a Super Nani para tratar dos filhos dele, porque os caras fazem uma tempestade em copo d'água todo minuto, seja na rede social, seja em qualquer lugar. Então, acho que eles deviam se entender primeiro, antes de vir a público, né? Eu acredito que o papel dele como filho, ele deveria ficar no lugar dele. Não dá para intrometer questão pessoal, defender o pai, porque na realidade o pai é o presidente, então não tem que ter pessoas dando opiniões, enfim, tem que ter uma opinião direta do próprio presidente. Ele como filho não pode se intrometer, e ele como político, ele é vereador do Rio de Janeiro, então ele tem que ficar no lugar dele. Essa é a minha opinião, entendeu? Na realidade, eu acho que são algumas coisas que dentro do próprio partido, em que deveria morrer lá dentro e ser decidido lá dentro. Não deveriam ser expostos ao público, porque isso não interessa. Cada um interpreta do seu jeito e tal, e isso não é ruim para o Brasil. É muito ruim. Então, eu acredito que assim como o próprio Carlos ou até mesmo os outros filhos, eles não têm nada a ver com a presidência. As pessoas elegeram, felizmente ou infelizmente, o pai deles e eles não têm nada a ver com isso. Carlos Bolsonaro é um vereador do Rio de Janeiro e nada mais que isso. Eu acho que demonstra que o presidente Jair Bolsonaro provavelmente não tem o controle total sobre as decisões que acontecem no Estado. O povo acha que elegeu o Bolsonaro, mas na verdade elegeu a equipe dele e não sei se essas pessoas são gabaritadas ou foram avaliadas pelos eleitores. O que você achou da decisão do presidente Jair Bolsonaro de demitir o ministro Gustavo Bebiano? Ele deve saber os fatos para correr isso, né? A gente não sabe também todos os fatos. Achei a atitude correta. Perfeito. E o que você achou da atitude do... Se ele não tivesse demitido o Bebiano, a crise ia cair no colo dele. Tava tudo desenhado para isso acontecer. Coerente com o que ele veio falando na campanha dele, né? Então, vamos ver se as coisas se mantêm aí. Eu achei correto. Agora, realmente precisa apurar isso de uma forma bem correta, porque eu já ouvi falar que, inclusive, ele está tendo um cargo aí, não sei se isso é verdade, mas precisa apurar realmente isso aí, para que comece um governo limpo e que realmente a gente tenha uma moralidade nesse país, porque ninguém aguenta mais isso, né? Acho que devia ter sido uma conversa muito mais particular, tal, e ele sair ou não sair, dependendo do que houve esse mentiroso ou não mentiroso, mas deveriam conversar muito francamente, não por WhatsApp. Deviam os dois sentar e conversar e resolver. Bom, eu acho que quem não deve não teme, né? Não preciso falar mais nada. Eu acho que se tornou inevitável, apesar da incoerência, porque a gente teve um outro ministro do PSL que está sendo acusado das mesmas questões e não foi demitido. Então, mais uma vez o Bolsonaro demonstra uma incoerência na fala e na ação dele. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, se eu não me engano bem, também existem suspeitas de que ele poderia estar envolvido no caso aí do PSL. Todo mundo que for suspeito tem de ir para cadeia, de qualquer partido, de qualquer coisa aí. Então. Perfeito, mas você acha que ele deveria ser demitido também, como o Bebiano? Não sei, dependendo, se for comprovado, sim. Me parece que hoje ele vai ser demitido. Acabei de ler essa matéria. E parece que ele vai demitir todo mundo que estiver envolvido. Perfeito. E se for demitido, você acha correto ou não? Correto. Bandido tem que sair do governo. Eu acho que tudo depende de uma investigação aí pelos caminhos normais, né? E eles derem algum parecer, seja do Ministério Público, seja da Polícia Federal, antes de demitir alguém assim, entendeu? Eu acho que as coisas estão se tumultuando à toa e eu acho que tem os canais mais apropriados para tratar esse assunto. Eu acho que nada deve ser esquecido, tudo deve ser apurado, mas seguir os canais normais, né? Não agir no calor da emoção, né? Eu acho que tem que se apurar tudo com muita calma, porque na realidade quando começa uma situação dessa forma, e aí começa uma bola de neve e a gente precisa realmente deixar a coisa mais tranquila para que isso possa realmente ser bem apurado. Porque senão daqui a pouco começa a atirar para todo lado e todo mundo deve, e na realidade não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa hoje de um caminho, de uma direção, e na minha opinião o que precisa ser feito realmente é uma apuração bem grande e que esteja tudo bem limpo para que a gente possa seguir em frente. Essa é a minha opinião. Eu acho que isso tem que ser conversado entre eles e ser esclarecido. Nem nós sabemos o que está havendo, eles devem saber muito mais do que nós. Eles têm que conversar e esclarecer. Isso, deixar de expor as coisas na mídia, tentar resolver por lá. Na minha opinião, eu acredito que além de demiti-lo, eles deveriam se demitir, criar vergonha na cara e fazer alguma coisa realmente para o povo. Eu acho que sim, eu acho que
tem que ser investigado, né, esse caso, mas comprovada a culpa dele, ele tem que ser demitido sim, porque a gente tem que ter um exemplo de cima para baixo sobre como que deve ser a ética e a carreira, né? O que você achou de, depois de ser demitido, o ex-ministro Gustavo Bebiano soltou áudios para a imprensa dele com o presidente, tentando aí explicar a situação dele. O que você achou disso? Ele está tentando de alguma forma se proteger de algo futuro aí, não sei o que é. Talvez a parte dos laranjas, não sei. Na verdade, pelo que eu vi, ele entregou o áudio para um repórter da Jovem Pan, e esse repórter da Jovem Pan divulgou o áudio para a revista onde ele trabalhava, que é a revista Veja. Eu acho isso nojento. Se eu mandar um áudio para você e você pegar esse áudio e passar para uns amigos nossos, se for uma coisa particular, isso vai ser uma coisa no mínimo deplorável. Isso mostra que o presidente está certo de ter demitido ele. Eu acho lamentável, acho que ele tinha outros caminhos para fazer isso, né? Não efetivamente causar mais tumulto, né? Eu acho que houve uma falta de experiência aí para tocar o assunto, né? Eu acho errado. Acho errado porque, na realidade, são questões que deveriam ser bem apuradas para que realmente, assim, a imprensa, porque tem uma parte da imprensa realmente que não trabalha com muita veracidade. Então, para uma questão de segurança, eu acredito que deveria se apurar mais para depois ter um acesso a um público em geral. Eu acho que ele jamais deveria ter feito isso. Isso é coisa que eles têm que sentar e resolver. Não devia nem ter sido pelo WhatsApp. Devia ter sido pessoal. Cara na cara, olho no olho, meu. Só isso. Pô, acredito que quando você tá falando a verdade, você faz de tudo para provar, né? Bom, o Bebiano tá jogando mais lenha na fogueira, né? Ele achava que ele ia ter uma importância grande nesse governo. Ele teve o caso do pai dele, que estava doente durante a campanha, o pai dele faleceu, e ele não acompanhou a morte do pai, né? Só para acompanhar a comitiva do Bolsonaro durante a campanha. Então ele esperava muito mais e foi um tiro nas costas. Isso demonstra como o governo Bolsonaro, na verdade, pode eliminar os aliados de uma forma bem rápida. Quem então você acha que estava com a razão, o presidente Bolsonaro ou o Gustavo Bebiano? Não sei, não tenho todos os fatos. Ninguém tem todos os fatos. O presidente. Aí parou a grande dúvida, né? Então não se pode ter certeza de muita coisa. Isso só o tempo vai dizer pra gente, né? Eu acho que a verdade ainda vai aparecer. Nenhum dos dois. Ainda não dá para dizer quem estava com a razão, porque a gente precisa, como eu disse, apurar bem esse fato, deixar bem claro, e aí a gente vai saber realmente quem estava com a razão ou não. Eu aqui não tenho o papel de defender nenhum nem outro, mas creio que realmente precisa ter uma apuração muito correta disso aí e esclarecer a toda a sociedade brasileira o que realmente houve. É bem possível que o Bebiano tenha razão num lado e que o presidente tenha razão no outro. O problema disso tudo foi ter exposto a população isso quando não precisava, entendeu? E o presidente parar de dar ouvido um pouco para os filhos dele, ele governar o Brasil. Olha, não tem certo, não tem errado, só o povo que no final se ferra. Eu acho que o Bolsonaro, ele fez o que ele tinha que fazer porque ele não tinha muita opção. O filho dele jogou o Bebiano na fogueira e ele fez o que tinha que ter sido feito, era mais coerente, apesar dessa parte incoerente de não ter demitido o ministro do Turismo também, né? É difícil falar quem que fez certo. Eu acho que os dois lados estão errados porque a gente vê uma continuação dos erros políticos que já estão acontecendo há muito tempo no Brasil. Ótimo. Mais alguma coisa que você quer falar? Obrigado. Não, eu agradeço aí. Estamos aqui em São Paulo, nós somos de Maceió, estamos passeando aqui e muito bacana. É isso aí. Bom, eu queria falar que a gente tem que sempre lutar. Esse governo ele vai se demonstrar como os outros e da nossa parte a gente tem que continuar atento e é bom ter canais como o Povo que Fala que ajudam a gente a discutir política. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês podem perceber, nós tivemos um entrevistado, dessa vez que não quis dar autorização de imagem. Depois que eu gravei o vídeo, ele falou que não sabia a intenção que eu tinha em gravar o vídeo e não quis me dar autorização. É uma pena que isso aconteça, eu sempre tento aqui fazer o trabalho mais imparcial possível, do jeito que eu posso. Nem sempre todo mundo acredita que a gente pode fazer, a gente continua tentando. Mas o dia que ninguém puder sair na rua, gravar um vídeo, entrevistando as pessoas, pedindo a opinião delas, a gente pode fechar todos os jornais aí, fechar todos os blogs,
canais, seja o que for, e aí acabou a democracia e só as autoridades vão poder falar e as pessoas não vão poder dar a opinião delas. Então se você gostou desse vídeo, não esqueçam de dar o seu like, compartilhar com os amigos e familiares para ajudar o canal a crescer cada vez mais rápido. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber aí as notificações dos próximos vídeos. E o mais importante, não esqueça de dar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou desse caso aí envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, e o agora ex-ministro Gustavo Bebiano. Muito obrigado e até o próximo vídeo.